A teoria de conjuntos ela é muito utilizada pelos matemáticos para resolver diversos problemas. Um dos problemas que a teoria de conjunto ajuda os matemáticos a resolverem são os problemas associados à lógica matemática. E esses problemas associados à lógica matemática estão presentes em diversos concursos, por exemplo, em diversas questões associadas a diversos concursos de diversas áreas. Então, saber um pouquinho sobre teoria de conjuntos e saber utilizar essa teoria de conjuntos de forma adequada, correta e tranquila é algo importante para você que pretende fazer concurso público envolvendo lógica matemática. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre lógica matemática, utilizando a teoria de conjuntos para resolver diversos problemas, tá? O que eu vou te ensinar aqui, de forma passo a passo, vai responder 99, presta atenção, 99% das questões associadas à lógica matemática, no qual existe, tá, problemas iguais a esse que você vai ver no vídeo. Então, bora pro vídeo agora. Opa, espera um pouquinho. Lembra de deixar o seu like, tá? Isso ajuda demais ao canal e faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas que precisam também estudar lógica matemática. Então, agora sim, bora pro vídeo. O nosso problema diz o seguinte: uma população consome 3 marcas de sabão em pó: a marca a marca B e a marca C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os seguintes resultados que estão tabelados abaixo, tá? Então aqui nós temos uma tabela no qual foi feita uma pesquisa e extraída essas informações. Observe que aqui está dizendo, né, a quantidade de pessoas que consomem a marca A, consome a marca B, consome a marca C, e as pessoas que consomem mais de uma marca. São 25 pessoas, por exemplo, aqui que consomem a marca A e B, 41 B e C, 28 A e E 5 pessoas que consomem as 3 marcas aí na pesquisa. E também, nesta pesquisa, se identificou que existem pessoas que não consomem nenhuma das 3 marcas consultadas. Então, baseado nesta tabela, ele pede, né, o problema pede para que você faça as seguintes ponderações ou dê as seguintes respostas. Qual é o número de pessoas que foram consultadas? Então, a gente precisa descobrir qual é o número de pessoas que foram consultadas ali para exibir a seguinte tabela. Segundo, ele quer saber o número de pessoas que só consomem a marca A, ou seja, as pessoas que consomem exclusivamente a marca A. Terceira, número de pessoas que não consomem as marcas A ou C, as pessoas que não consomem de forma alguma a marca A ou C. Letra D, número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas, que são aquelas pessoas que consomem, por exemplo, a marca A e B, a marca A e C, a marca B e C, né? E também consomem as 3 marcas, sendo pelo menos 2, tá? E aí a gente vai estar respondendo essas questões mediante ao uso, né, da teoria de conjuntos. Isso mesmo. Para esse tipo de problema aqui, você vai fazer uso da teoria de conjuntos. E é muito importante você entender bem esse problema, no qual eu vou dar passos, tá? Bem claros para você seguir. E esses passos podem ser copiados para, vamos colocar assim, 99% dos problemas envolvendo a teoria de conjuntos, que são problemas bem próximos a esse, tá? Então, preste atenção nos passos a passos, tá? Porque é ali que você vai resolver o problema e aí vai montar ali a teoria de conjunto, vai montar um diagrama e desse diagrama aí vai ter finalizado basicamente o seu problema. Então, vamos aí responder ao nosso probleminha. Aqui eu trouxe, né? Eu trouxe aqui a nossa tabelinha, tá? Deixa eu puxar ela para cá. Aquela tabelinha com as informações que nós vimos anteriormente.
E agora nós vamos executar alguns passos. Vamos colocar assim o passo 0, tá? O passo 00 é saber quantos conjuntos estão envolvidos em seu problema. Observe que nós temos 3 marcas de sabão em pó, né? Então nós podemos separar em 3 conjuntos: o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Assim, nós formaremos o seguinte diagrama, tá? Esse diagrama aqui envolvendo 3 conjuntos. Como é que eu monto esse diagrama? Basta você pegar, né, 3 círculos, de modo que esses 3 círculos eles se encontrem, né, eles se interceptam em algum momento. Nesse caso, observe que este espaço aqui, ó, é a interseção entre os 3 conjuntos. E você também deve ter interseções entre 2 conjuntos. Então, eu preciso ter a interseção entre 3 conjuntos e preciso que eu tenha a interseção em cada par de conjuntos. Nesse caso, eu preciso de ter uma interseção de A com B, observe que é esta área, de A com C, esta área aqui, e de B com C, que é esta área aqui. Tudo bem? Então, é preciso fazer essa estrutura. É só copiar e colar, tá? Quando tiver 3 conjuntos, copia e cola esse modelo aqui. Tudo bem? Então vamos aí aos passos, né? O primeiro passo que aqui eu coloco, tá? É identificar os conjuntos, tudo bem? Aqui ele já fez por nós, tá? Nesse caso eu já tinha feito antes, tá? O passo 0 é montar a estrutura envolvendo 3 conjuntos. E aí você vem e identifica qual é o conjunto A, qual é o conjunto B, qual é o conjunto C. Então, no passo 0, eu criei a estrutura associado 3 conjuntos, tá? Para resolver esse problema. E aí, no passo 1 é você identificar. Nesse caso, eu identifiquei o conjunto verde como sendo A, o conjunto laranja sendo B e o conjunto amarelo sendo o C. Então, esse é o passo 1. Identifique os seus conjuntos. Às vezes, ele vai trazer um problema aonde ele vai falar de pessoas, de grupo de pessoas, né, com alguma característica, e aí você fala que aquela característica é a letra A. Por exemplo, se fizer uma pesquisa com pessoas que gostam de andar de ônibus e pessoas que preferem andar de carro, então você pode colocar: para as pessoas que gostam de andar de ônibus ou preferem andar de ônibus, ela é a letra O. E para as pessoas que preferem andar de carro ou gostam de andar de carro, é a letra C. Você pode colocar qualquer letra, tá? Então esse é o passo 1, que é identificar os conjuntos, tudo bem? O passo 2 é muito importante, mas assim, é de muita importância, porque ele é o primeiro passo para identificarmos as quantidades de elementos que possuem nas interseções ou em específico em cada conjunto, tá? Então, é identificar os elementos nas interseções. Identificar os elementos, você poderia identificar, né, se fosse listado os elementos, mas nesse tipo de problema, ele dá só a quantidade. Então, aqui nós vamos identificar a quantidade de elementos nas interseções, tudo bem? E a dica aqui, ó, como iniciar? Isso aqui, a maioria das pessoas não sabe. Se você está vendo esse vídeo, se você ouvir essa dica, você vai saber como começar corretamente. Porque mesmo sabendo as interseções, mesmo sabendo algumas informações dos conjuntos, o início é a peça fundamental. Iniciar corretamente, ela vai facilitar o desenvolvimento da nossa atividade. Então, como devo iniciar? Se você tiver 3 conjuntos, preste bem atenção. Se você tiver 3 conjuntos, você deve iniciar com uma interseção desses 3 conjuntos. Ou seja, se eu tenho o número de elementos pertencente aos 3 conjuntos, eu devo começar colocando este número na interseção entre os 3 conjuntos, que é esta área bem aqui, ó. E observe que eu já tenho, tá? Eu já tenho este número. Ele fala que a interseção de A, B e C é 5. Então eu venho aqui e coloco 5.
olha que coisa importante, tá? Se você estiver vendo esse vídeo, se você estiver entendendo, né, esse conteúdo e sabendo que deve começar da intersecção entre os três conjuntos, porque eu tenho três conjuntos, isso aí vai ser uma grande dica, tá? Beleza. Sabendo que eu devo começar desses três, né, dessa interseção entre os três conjuntos, agora qual que é o passo? O outro passo. O próximo passo é começar das interseções de dois conjuntos. Mas como é que eu faço isso? Deixa eu pegar a calculadora aqui para te ajudar, ok? Então eu vou pegar a calculadora aqui para te ajudar a responder quantos elementos vão ter nas interseções agora entre dois conjuntos. Vão ser o seguinte, vamos começar aqui da interseção de A com B, que é esta área bem aqui, ó. Eu tenho o seguinte, observe que na interseção de A com B, eu tenho 25 elementos, certo? Então, nesse espaço aqui, ó, deve ter 25 elementos. Veja que já foi dado 5 elementos que pertencem à interseção entre os três conjuntos. Então, falta somente um determinado número de pessoas que pertencem única e exclusivamente à interseção entre dois conjuntos, nesse caso A e B. Então, a pergunta é: quantos elementos pertencem à interseção unicamente, né? Quantos elementos unicamente pertencem à interseção de A com B? Então, nesse caso, a interseção de A com B, tá? Os elementos exclusivamente que pertencem à interseção de A com B, neste caso vai ser 20 menos 5. Ó, 25 menos 5, que vai dar 20. Então, aqui são 20 pessoas, tá? Que exclusivamente consomem a marca A e B e não consomem a marca C. 5 são pessoas que consomem a marca A, B e C. Entendeu a ideia? Então agora vamos para o próximo conjunto, que seria o B e o C. Este cara aqui, ó, B e C tem 41 pessoas que consomem a marca B e C. Fazemos a mesma coisa, 41 menos 5 dá 36. Eu estou fazendo a calculadora não para facilitar tanto a conta, tá? É porque você pode usar a calculadora nesse caso. Mas lembrando que na hora que você for resolver o problema, no concurso, você vai usar, né, só o papel, só o lápis, tá? Então, assim, nesses casos você já pode fazer uso da calculadora, mas lembra que na maioria das vezes você vai utilizar caneta e papel, tudo bem? Beleza. Então agora vamos para o próximo passo aí, que é o A com C. Como tem 28 elementos, basta você pegar 28 menos 5. E aí eu vou ter 23 elementos que está exclusivamente na interseção de A com C. Tudo bem? Beleza. Feito isso, tá? Montado as interseções de três conjuntos, montado as interseções de dois conjuntos, vamos agora descobrir o número de elementos que pertence exclusivamente a cada conjunto. Ou seja, baseado nessas interseções e sabendo o número de elementos que tem em cada conjunto, eu consigo agora descobrir o número de elementos que pertencem somente a A, o número de elementos que pertencem somente a B, o número de elementos que pertence somente a C. Olha que fantástico, né? Então, vamos aí saber como fazer isso. Veja que, começando aqui com a letra A, nós temos 109 pessoas, né, que consomem a marca A. Às vezes eu falo pessoas, às vezes eu falo elemento, tá? Mas não confundam, tá? Não confundam as coisas. Tudo aí que eu estou dizendo, né, é o número de pessoas que consomem a marca A. Então, o número de pessoas que consomem a marca A é 109, que está no conjunto A como um todo. Agora eu vou tirando as interseções. Então, eu tiro aqui 23, que é da interseção exclusivamente de A com C, menos 20, que é da interseção exclusivamente de A com B, menos 20. E eu tiro 5, que é da interseção
exclusivamente, né, nesse caso não é exclusiva, na da interseção entre os três conjuntos, menos 5, dando um total de 61 elementos exclusivamente no conjunto A, tá? 61 pessoas que consomem exclusivamente o sabão em pó da marca A. Agora vamos fazer isso para o conjunto B. Eu tenho que 203 pessoas consomem a marca B. Vamos agora tirar as interseções e descobrir o número de pessoas que consomem única e exclusivamente a marca B. Então eu pego aqui os 203 e subtraio do 36. Depois eu subtraio 20. Depois eu subtraio 5, dando um total de 142 pessoas que consomem a marca B. Eu deixei para falar agora porque eu tenho certeza que você fez a seguinte pergunta: professor, por quê? Me fala por que você não subtraiu o 23 agora? E eu percebi também, professor, na hora que você foi fazer a conta para o conjunto A, para descobrir esse 61 aqui, você não fez a conta do 36. Por que você fez isso, professor? O motivo é simples. Porque o 36 não pertence ao conjunto A. Da mesma forma que o 23 não pertence ao conjunto B. Então você deve prestar atenção e fazer aí as subtrações, nesse caso que eu estou tirando as interseções, envolvendo aquele conjunto. Então, neste caso, tá, o correto seria eu já falar no começo que eu vou pegar o número de elementos de B e subtrair com o número de interseções conhecidas com o conjunto B, tudo bem? Então, essa aí é outra dica, tá? Eu fiz de propósito, tá? Eu fiz com a letra A, deixei você com a pulga atrás da orelha, e aí depois eu fui para o conjunto B e agora expliquei. Vamos agora então descobrir o número de pessoas que consomem única e exclusivamente a marca C. Basta eu pegar o número de pessoas que consomem a marca C e subtrair das interseções conhecidas com o conjunto C, que nesse caso vai ser 23 menos 36 menos 5, dando um total de 98 pessoas que consomem única e exclusivamente a marca C. Então aqui, gente, eu descobri, tá? Eu descobri o meu diagrama completo. Ou seja, eu sei assim, por números exatos, quantas pessoas consomem as três marcas, quantas pessoas consomem as duas marcas, quantas pessoas consomem exclusivamente determinadas marcas, né? Porque aqui, ó, observe que quem consome a marca A e C, por exemplo, são 28 pessoas. Isso aqui eu já tinha um número. Mas as pessoas que consomem exclusivamente as duas marcas é só 23, porque 5 consome A, C e B. Então observe que o problema pode perguntar essas coisas, tá? Quantas pessoas consomem exclusivamente duas marcas? E aí você vai ter que prestar atenção de quando é o consumo total das duas marcas, associado com outras marcas, e quando é, por exemplo, única e exclusivamente duas marcas, tá? Isso aí é outra dica que eu já estou dando aí para você. E aí, já, gente, sem querer, eu já parti para o passo 3, que era identificar os elementos que estão nos conjuntos, tá? E aí agora a gente já fez o passo 3. Então, todo aquele processo de descobrir aí quantos elementos pertencem ao conjunto era o passo 3, tudo bem? Beleza, feito isso, agora a gente deve prestar atenção e completar as informações. Porque, gente, muita gente esquece uma informação importante que ele nos deu. 115 pessoas não consomem marca alguma. Então você deve vir aqui e colocar aqui no conjunto universo
do conjunto, dentro do conjunto universo, fora dos conjuntos, nesse caso A, B e C, tem 115 pessoas. Se você não tivesse colocado isso, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito isso, você ia errar. Porque uma das perguntas, ele faz ali quantas pessoas foram consultadas. Você ia cair na bobeira e pensar que foram só essas pessoas aqui que estão dentro desses conjuntos. Mas, na verdade, teve mais 115 pessoas que não consomem nenhuma das marcas, tá? E aí, então, vamos para o passo 4, que é o passo aonde devemos responder nosso probleminha. Vou pegar esse diagrama aqui, colocar em outra página e agora eu volto. Beleza, voltamos então. Agora estamos aqui com aquelas 4 perguntas que fizemos lá no início do problema, tá? A pergunta A dizia, né, fazia a seguinte menção: qual é o número de pessoas consultadas? Então aqui que eu falei que você ia errar. Se você não tivesse colocado esse 115 aqui pertencente ao conjunto universos e fora dos conjuntos A, B e C, você ia errar. Por quê? Você ia fazer a seguinte conta, ó. Você ia pegar o somatório de todos os elementos que estão envolvidos aqui, ó. Então, ó, vamos começar aqui com os elementos que pertencem somente e exclusivamente aos conjuntos A, B e C. Depois, somente pertencente às interseções entre dois conjuntos. E aí depois vamos fazer a soma com a interseção entre os três conjuntos. Ah, professor, eu posso sair fazendo a conta doidão assim? Pode, você pode sair fazendo a conta se você quiser. Mas adotando uma estratégia sempre vai facilitar para que você acerte o problema ou dificultar para que você erre. Então, vamos fazer essa estratégia. Vamos fazer a soma somente com aqueles elementos que pertencem única e exclusivamente a um conjunto. Nesse caso é 61 mais 142 mais 98, tá? Esse aqui foram os pertencentes única e exclusivamente aos três conjuntos, ao A, ao B e ao C. Agora vamos fazer a soma daqueles elementos que pertencem única e exclusivamente a duas interseções. Nesse caso, ó, 23, 20 e 36, tá? Então, ó, 23 mais 20 mais 36, tudo bem? Agora eu vou fazer a soma das pessoas que estão nos três conjuntos, que pertencem à interseção entre os três conjuntos. Nesse caso, basta somar 5. Então, se você não tivesse colocado esse 115 aqui embaixo, você ia nos dizer, nos informar, que o número de pessoas consultadas foram 385, que seria um erro. E pode ter certeza que na questão do concurso, no qual seria associado a um problema igual a esse, teria esse número bonitinho lá, 385. Então, não cometa esse erro, preste atenção nas informações, lembre que fora dos conjuntos que você pode estar trabalhando, também tem o conjunto universo, onde pode ter algumas informações a ele. Então aqui basta eu fazer a soma com 115. E aí eu terei um número lindo aí de 500 pessoas consultadas. Então, número de pessoas consultadas, 500 pessoas, tá? Vou colocar aqui de outra cor para ficar bonitinho aqui. Vou colocar de vermelho. 500 pessoas foram consultadas. Número de pessoas que só consomem a marca A. Aqui também ficou fácil, né? Você fez o diagrama aqui, ficou claro que são somente 61 pessoas, tá? 61 pessoas consomem única e exclusivamente a marca A. Observe que 20 pessoas consomem A e B, 5 pessoas A, B e C, e 20 pessoas consomem A e C, tá? Aqui eu falei exclusivamente A e C, exclusivamente A e B. E 5 pessoas consomem as três marcas. Então, a pergunta era somente o número de pessoas que consomem a marca A. Nesse caso, são 61 pessoas. Fácil com o diagrama, né, gente? A letra C, número de pessoas que não consomem as marcas A ou C. Aqui seria outro, tá? Outro peguinha, digamos assim, que você ia fazer o seguinte, tá? Número de pessoas que não consomem as marcas A ou C. Então, você olharia em todo o conjunto A, você olharia em todo o conjunto C, e aí você falava, não pode estar em A
ou não pode estar em C. E aí você fala, opa, então é só 142, né? A resposta é não, não, não. Observe que tem mais 115 pessoas que não consomem nenhuma marca, em particular a marca A ou C. Então percebe o quão você deve ficar atento. Então, o número de pessoas que não consomem a marca A ou marca C é 142 mais 115, tá? Então você pega aqui, ó, 142 mais 115, tudo bem? Então, na verdade, o número de pessoas que não consomem a marca A ou marca C são aqueles que consomem exclusivamente a marca B, somado com o número de pessoas que não consomem nenhuma das marcas, tudo bem? Então, dando aí 257 pessoas. 257 pessoas. Beleza? Então, aí nós estamos finalizando o nosso problema aqui, gente, ó. Número de pessoas que consomem ao menos duas marcas. Então, observe que ao menos é menor igual. Então, eu vou pegar as pessoas que consomem duas marcas ou três marcas. Então, agora que você deve tomar cuidado, muita gente erra nesse somatório. Por isso que eu falo que você deve ter uma estratégia, tá? A minha estratégia sempre é essa. Eu somo, por exemplo, já que é duas ou mais, eu somo o número de pessoas que pertencem exclusivamente a uma determinada interseção de dois conjuntos com os elementos, com o número de pessoas que pertencem à interseção entre os três conjuntos. Então, nesse caso aqui, eu devo fazer a soma, tá? A soma entre os elementos que pertencem única e exclusivamente entre dois conjuntos. Nesse caso, ó, 23 pertence única e exclusivamente à interseção de A com C, então eu somo ela, mais 20 que pertence única e exclusivamente à interseção de A com B, mais 36 que pertence única e exclusivamente à interseção de B com C. Isso aí agora eu somo mais 5 que pertence à interseção de A com B, de A com C, de B com C e também pertence aos três, entendeu? A ideia? Então, somo mais 5, dando o total de 84. O porquê que eu faço isso? Eu faço isso para não repetir, porque algumas pessoas fazem essa soma e dá valores errados porque repetem esse número 5 mais de uma vez, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, você não deve cair nessa. Então, o número de pessoas que consomem pelo menos duas marcas são 84 pessoas, tudo bem? Beleza, hein? E respondido as perguntas do nosso probleminha. Lembrando o seguinte, gente, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta, né, desse tipo de abordagem, deixa o seu like, tá? Isso é muito importante para mim. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, porque essa aula foi pensada para você que vai fazer um concurso, para você que quer resolver algumas questões de lógicas e esbarra nesse tipo de problema e dá aquela travada, tá? E preste bem atenção, esse tipo de questão cai em muitos concursos, tá? Em diversos concursos cai questões igual a essa, e a solução dela, gente, olha, pela teoria de conjuntos aqui, foi muito, muito tranquilo. Então, lembre de deixar o seu like, se inscreva no canal e até uma próxima. Tchau!